Meus alunos, sejam bem-vindos. Professor Milton que vos fala. Hoje nós estamos no nosso 9º encontro dentro da disciplina Gestão da Cadeia de Valor. Lembrando, 9º encontro é a última aula dessa disciplina dentro do curso Técnico e Logística. Ao longo do curso, até o momento, vocês tiveram a oportunidade de ter várias disciplinas, todas disciplinas importantíssimas para o curso. Só que é claro, eu não posso deixar de ressaltar a disciplina Gestão da Cadeia de Valor. Eu trouxe o exemplo para vocês, em algumas aulas atrás, da correlação da disciplina Gestão da Cadeia de Valor com o corpo humano. Cada uma das disciplinas, transporte, logística, qualidade, que vocês tiveram a possibilidade que vocês tiveram ao longo do curso, são disciplinas que a gente pode considerar como uma parte do corpo. E a gestão da cadeia de valor seria a parte que integra, correlaciona esses membros de maneira a atingir um determinado objetivo. Então, não é que seja mais importante ou menos importante que as outras, mas é de extrema relevância, porque ela possibilita que você caminhe entre os elos da cadeia, entre as disciplinas que já foram vistas, observando as oportunidades, observando os desvios, de maneira a corrigir cada um deles. Isso em cada elo da cadeia. Meus alunos, vamos para o tema da aula de hoje. Antes do tema, o que nós vimos na aula passada, no encontro 9? Nós vimos a gestão da cadeia de suprimento presente e futuro, nós vimos as influências, nós vimos as ameaças e as oportunidades dentro da cadeia de suprimentos. Lembrando que ameaças, oportunidades, elas estão, de certa forma, interligadas. Uma ameaça que hoje se apresenta, ela pode ser uma oportunidade daqui a algum tempo. Então, da mesma forma, essa oportunidade que hoje se apresenta, se não for explorada, ela pode se tornar uma ameaça. Você pode identificar uma possibilidade de ganho, uma possibilidade de conter custos, e se você negligencia isso, esse custo vai te fazer a diferença ao longo da cadeia. Ao final, aquilo que poderia ser pequeno se torna grande. Então, é importante que você saiba identificar as oportunidades, as ameaças, transformar as ameaças em oportunidades. Qual o tema da nossa aula de hoje? Tendências, oportunidades e ameaças ao Supply Chain Management e à logística. O objetivo desta aula é estudar as tendências, como eu já falei, as oportunidades, né? Futuro da gestão da cadeia de valor. Aqui eu trago algumas questões tecnológicas, sociais, políticas e econômicas. Então, questões tecnológicas. Quando se fala em futuro, qual o impacto da tecnologia dentro da gestão da cadeia de valor? Ao longo dos nossos encontros, eu passei para vocês a importância extrema que tem a tecnologia dentro do processo, dentro da gestão da cadeia de valor. Em determinada aula eu passei para vocês logística integrada, que a logística integrada, para que ela realmente ocorra de maneira efetiva, ela deve se valer da tecnologia. Então, a tecnologia hoje a gente conhece, é conhecida. A gente não conhece todas as tecnologias que podem ser utilizadas para determinada atividade. Por quê? Aqui no Brasil, a gente utiliza determinada tecnologia, só que talvez na Europa e em alguns outros países a tecnologia está bem mais avançada para atender aquela necessidade. Então, é difícil você prever qual vai ser o comportamento em 5, em 10 anos. O que se tem é uma previsão, é uma tendência, né? Mas a exatidão de como nós estaremos daqui a 10 anos para atender aquela demanda, aquela necessidade do que se refere à tecnologia, é incerto. O que a gente precisa bem entender, bem conhecer e, dentro do possível, bem explorar as tecnologias que estão utilizadas hoje. Questões sociais. Qual o impacto dentro da gestão da cadeia de valor das questões sociais? Eu trouxe na aula 8, no encontro passado, o exemplo das grandes metrópoles, nas grandes cidades, o estresse que é vivenciado no transporte, na locomoção, quando você se depara com um congestionamento enorme, quando você precisa fazer um transporte de uma mercadoria, de um bem, e você não consegue chegar no local de destino, né, naquele tempo previsto pelo menos, ou você
não consegue parar o seu transporte, o caminhão que seja, para descarregar. Por quê? Porque você precisa respeitar a regulamentação, você precisa respeitar o espaço da pessoa que é proprietária daquele imóvel que fica ao lado. Então, as questões sociais, elas são a todo momento influentes dentro do processo da gestão da cadeia de valor. Seja dentro da organização da qual você faz parte, seja fora. Lembrando, a tua atividade, ela se encerra no momento que o cliente recebe o produto. Só que até que isso aconteça, você tem tudo aquilo que acontece dentro da organização, dentro da empresa, você tem os transportes, até que esse produto seja destinado. Enquanto isso não acontece, enquanto o cliente não se utiliza daquele produto, você é responsável. Então, os intempéries relacionados ao transporte não deixa de ser responsabilidade sua também. Questões políticas. Como as questões políticas podem influenciar no futuro da cadeia de valor? O que vocês acham? Tem influência ou não? Claro que tem, né, pessoal? As empresas, elas se valem muito dos benefícios fiscais, das leis que muitas vezes são aprovadas para determinada finalidade. Então, hoje uma empresa se instala em determinada região, talvez por conta de um incentivo que ela receba. Só que, uma vez que se encerre o prazo, nada impede que essa empresa saia do ponto que ela está e busque um outro ponto onde ofereça melhores incentivos. Então, a política está atuando de maneira direta e de maneira bastante influente no processo de gestão da cadeia de valor. Esse é um dos exemplos. Existem outros exemplos que podem ser destacados, mas essa questão da mobilidade das empresas, buscando melhores benefícios, melhores condições de instalação, isso é constante. E isso, a política tem impacto direto. Questões econômicas. Também qual a importância? Como que a gente vai conseguir prever, ou seja, como nós estaremos daqui a 10 anos aqui no Brasil, no que se refere às empresas do setor logístico? Difícil prever. Difícil prever por quê? Porque a economia ela não é estável. Você tem cenários econômicos que oscilam. Então, hoje a gente vivencia uma situação, daqui a 5 anos isso pode mudar completamente. Então, o cenário econômico é a base para que a empresa se instale. Uma empresa não vai se instalar num estado que está falido. Se o estado está falido, não demonstra segurança para essa empresa. Ela vai buscar um local onde ela tenha o mínimo de segurança para que ela se instale, para que ela comece a operar. Então, a economia tem papel fundamental. Questões humanas. No que se relaciona à cadeia de valor, qual o impacto das pessoas? Trazendo para dentro do ambiente corporativo, dentro das organizações, como essas pessoas vão estar preparadas? A gente falou no início da tecnologia. Como que essas pessoas vão estar diante da tecnologia que está disponível hoje e o que vai estar disponível daqui a 10 anos? Essas pessoas vão estar preparadas? Elas vão estar treinadas de maneira a utilizar o máximo dos recursos possíveis? Então é importante que se leve em conta. Enquanto consumidor, o consumidor também vai estar apto a utilizar desses recursos? Será que sim? Essa é a expectativa. Essa é a expectativa de que no futuro as coisas evoluam, mas evoluem em todos os sentidos, de maneira a otimizar, a bem utilizar os recursos que são disponibilizados. Aqui eu trago um exemplo de tecnologia, um exemplo dos drones. Esse é um exemplo aplicado na logística. Essa figura traz um drone fazendo o transporte de um material, de uma mercadoria. É comum a gente ver isso? Não. Não é comum que a gente saia pela rua e veja passando sobre as nossas cabeças um drone transportando alguma coisa. O drone normalmente é utilizado em empresas que fazem imagens, filmagens, mapeamento. De certa forma, nesse segmento, a gente vê de maneira mais usual, é mais comum que se utilize. Agora, para transporte ainda não.
Ainda não. A gente não tem como afirmar como vai ser daqui a 5 anos, como vai ser daqui a 10 anos. Vamos ver esse caso do drone. Entregas feitas com drone. Entregas rápidas feitas com drone já chegaram ao Brasil e estão em fase de testes no interior de São Paulo. Aqui o exemplo, uma padaria em São Carlos, em determinada distância da capital de São Paulo, que se vale desse recurso. Então imagina, domingo, você está lá, você fala, café da manhã, né? Você vai, em vez de pegar o carro para ir até a padaria, você liga ou você se comunica através de algum recurso tecnológico. Ó, me manda uma quantidade de pães aqui. Passado algum tempo, esses pães chegam, você vai lá, se utiliza deles. Isso é algo fantasioso? Não, essa é uma realidade que está aqui do nosso lado, está aqui no Brasil. Agora, isso já está em escala? Se aplica em escala? Ainda não. Por quê? É uma ideia que ainda esbarra na legislação. Assim como em outros países, o uso de aeronaves não tripuladas ainda não foi regulamentado. Então, o Brasil não é o único país. Outros países também têm, de certa forma, ainda um bloqueio na utilização em escala desse equipamento para essa finalidade. Agora, isso é agora. Daqui a 5 anos, como eu falei, é bem provável que isso vai acontecer. É bem provável que a gente vai ter. Agora, é claro, por trás disso, a regulamentação tem que bem estudar o assunto, principalmente por questão de segurança e tudo mais. Imagina você saindo na rua e você ter vários drones passando sobre sua cabeça, carregando algumas coisas. Então, isso tem que ser bem estudado. Mas é uma realidade. É uma realidade que está próxima da gente. Isso não é algo que se fantasia ou que a gente vê em outros países, na Europa, em países mais desenvolvidos. Não, aqui no Brasil já está disponível. Agora nós, enquanto consumidores, estamos preparados para essa realidade? Imagina, quando você ligar na panificadora ou você entrar em contato, você não vai passar o código postal. Provavelmente você vai passar as suas coordenadas. Coordenada tal, aí a pessoa da panificadora vai receber essas coordenadas e manda que o drone vá naquela coordenada. Qual a relação com logística? Transporte? É pão? É pão. Mas tem alguém que tem um conhecimento logístico que está por trás disso. Tem alguém que vai ter que receber esse pedido, vai ter que preparar esse material, acondicionar e dar destino para que esse material, ou seja, para que ele saia do ponto A ao ponto B. O ponto B é a sua casa. Então, por mais que seja um caso que ainda não é aplicado em escala, é uma realidade que por trás dela tem um profissional logístico. Tem alguém com as suas competências que está lá por trás disso. Logística reversa. Você já deve ter ouvido falar em logística reversa. Então, é algo novo? Não, não é algo novo. A gente vai ver daqui a pouco. A logística reversa também, ela faz parte já do presente e cada vez mais vai ter que fazer parte do nosso futuro. Por quê? Por questão de sustentabilidade. No encontro passado eu passei para vocês a previsão de população para 2050, né? E por conta disso, a gente tem determinadas restrições territoriais também. Então a logística reversa vem, de certa forma, para atuar sobre esse ponto. Eu não posso simplesmente ficar produzindo, consumidor consome, e isso é descartado e acumula. Não é assim que funciona. Então, o que é logística reversa ou logística inversa? Instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial. Ou seja, aquilo foi produzido, foi entregue, foi disponibilizado, foi utilizado. Qual que é o objetivo? Que aquilo seja reutilizado, que aquilo volte para a indústria, que aquilo seja, de novo, transformado, podendo ser transformado e reutilizado. Para o reaproveitamento, ou seja, aqui dando sequência, né? Para que haja o reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou destinação final ambientalmente correta. Aqui, pessoal, eu trago exemplos, 4 exemplos de processo logística reversa que são aplicados, ou seja, nesses itens. Pilhas. Ao meu ver, pilha
de certa forma, ele é aplicado e funciona. Não funciona como deveria funcionar, mas eu acho que ele está bem, penso que está bem avançado. Você tem vários locais, você tem farmácias, você tem postos de combustível, local onde você possa dar destino à pilha que você tira, né, do controle da sua casa, do controle remoto que seja. Você pode pegar aquilo, levar e dar o destino correto. Aquilo retorna para a empresa que produziu aquela pilha que você entregou? Talvez não. Aquilo vai para uma empresa, para uma indústria que faz o processamento correto. Mas não necessariamente a pilha do fornecedor A vai retornar para a empresa que produziu a pilha A, né? Mas ela, de certa forma, já tem um ciclo de coleta. Esse é o ideal. Agora, você, nesse momento que você tá aí, como que você faz? Você pega a pilha, guarda e leva nesses locais de coleta? Ou você pega a pilha, dá uma olhada para o lado, não tem ninguém da família olhando, você joga ou no lixo da cozinha ou no lixo da sala, no lixo do banheiro. Então, pense, a responsabilidade é sua também. Aí já enquanto consumidor, tá? Pneus. A questão dos pneus, há uma preocupação, há um processo de transformação desses pneus, também ainda não pela empresa que produziu o pneu A, não necessariamente esse pneu A volta para a empresa que produziu ele. Mas ele tem um certo ciclo de coleta, onde ele hoje, a indústria asfáltica se utiliza de pneus como matéria-prima e muitos outros. Hoje você vê cadeira, você vê banco, você vê almofadas que são feitas de pneus reciclados. Agora por que acontece isso? Porque a gente está aplicando já na íntegra esse conceito de logística reversa? Penso que ainda não. Penso que isso ainda se dá bastante pela questão da proliferação de mosquitos. Se eu deixar pneu exposto, ele vai acumular água, essa água vai fazer com que os mosquitos coloquem ovos e assim por diante. Eu acho que por conta disso, o processo de reutilização do pneu, ele está em andamento. Ele acontece, mas ainda não como deveria. Questão de eletrônicos. Qual que é a nossa realidade hoje? Provavelmente isso não acontece com você, mas tem algumas pessoas que vivem em outros países que têm um celular, esse celular já não é mais utilizado há 2, 3 anos, e se você vai lá na gaveta dessa pessoa, está lá o celular, está lá o carregador, mesmo não sendo utilizado. Às vezes 1, 2, 3. E o que a gente vai fazer com isso? Penso que, no que se refere a eletrônicos, ainda há muito para se evoluir. Não se tem um ponto de coleta, ou seja, os pontos de coleta ainda são restritos. E aquilo acumula. Acumula a ponto até de algumas pessoas dar destino, isso jogar no meio ambiente. Acontece? Isso acontece. Então, se carece de um retorno um pouco mais efetivo no que se refere à questão de eletrônicos. Questão de embalagens. Eu penso que embalagens ela funciona bem. Hoje a quantidade de material que retorna para a indústria, para que seja processada e de novo entre num ciclo de vida, ela é alta. Não tem os dados, os números, mas ela é significativa. A gente vê as pessoas que saem, coletam os materiais, a gente vê empresas que fazem esse trabalho de separação, de segregação. Aí é importante o nosso papel também enquanto consumidor, que a gente dê o destino correto, que a gente faça a separação, porque isso agiliza, isso facilita o trabalho das pessoas que trabalham diretamente com isso. Então, no que se refere à embalagem, eu acho que a gente avançou bem. A gente está caminhando ainda, mas num ritmo até que interessante. Então, são esses os 4 pontos, no que se refere à logística reversa, que a gente conhece de certa forma bem. Impacto da política sobre a gestão da cadeia de suprimentos. Qual o impacto? Eu falei há pouco, um impacto muito forte. As empresas buscam estabilidade, buscam um mínimo de segurança. Uma empresa que não visualiza segurança em determinado local, ela dificilmente vai se instalar. Ela não vai querer correr o risco de se instalar. Então, a política tem impacto fundamental no futuro.
nas novas empresas, nos novos polos industriais. A gente já viu exemplos, tem exemplos de empresas que se instalam em determinados países e acabam sofrendo uma intervenção política, acabam sendo utilizadas por aquele país, mas de maneira política, né? Ou seja, se apoderam das empresas e isso passa uma total insegurança. Dificilmente uma empresa vai buscar novamente se instalar no local onde tem um risco iminente, igual a esse. Vulnerabilidade. Todos os países se encontram expostos a variáveis passíveis de afetar a cadeia de fornecimento, por conta do clima, através das catástrofes naturais, por conta da economia, através das oscilações e comportamentos de mercado, por conta da política, através da instabilidade. Todas as empresas, elas são submetidas a essas variáveis. E elas têm que lidar com isso. E se você faz parte de uma organização, você tem que também dançar conforme a música. Em busca da estabilidade sempre. Existe um cenário que dá segurança em algum país ou em alguma região? Não. Esse cenário não existe. Qualquer região, ela está suscetível às variações, aos impactos. Como foi dito, seja climático, seja político, seja econômico. Agora, claro que tem algumas economias que demonstram maior estabilidade, maior segurança. Expectativa. A estabilidade de um país torna-se no seu ativo mais valioso, pois facilita a captação de investimentos, exportações de produtos e serviços. Já falei e repito, essa estabilidade é um ativo muito importante para a organização, para a empresa. É isso que ela busca. Talvez há um tempo atrás, as empresas se instalavam e praticamente não se tinha uma ideia de que ela pudesse sair daquela região e ir para outra. Poxa, uma empresa grande, uma empresa enorme, isso dificilmente vai acontecer. Acontece. Nada impede de que se uma empresa não se sente segura ou se sente influenciada por algumas variáveis, que ela saia de determinada região e vá para outra. Né? Porque uma empresa, uma multinacional, ela está instalada aqui, está instalada num país vizinho, está instalada em outras regiões. Então, para ela, é possível que isso aconteça. Não é nada utópico ela sair e buscar um lugar onde tenha maior segurança. Cenário econômico. Sustentabilidade, competitividade, gestão estratégica de custos e agregar, ou seja, agregar valor. Sustentabilidade. Eu falei ao longo das disciplinas, ao longo das aulas. Uma empresa precisa ser sustentável. Sustentabilidade não é ela conseguir um objetivo e ela comemorar e deixar que, num futuro próximo, aquele objetivo já não seja mais alcançado ou que ela seja ultrapassada por uma concorrente. Isso não é sustentabilidade. Sustentabilidade, ela precisa ter uma cadeia, os elos saudáveis, de maneira a sustentar a vida daquela empresa. Mas a vida de maneira saudável. Ela não pode ter uma vida com oscilações, sofrendo todas as influências. Isso não pode acontecer. A empresa precisa ser sustentável. Competitividade. A todo momento. A competitividade, ela existe e ela é até benéfica, porque, de certa forma, ela força as organizações, as empresas, a buscarem novas tecnologias, novas possibilidades, a correrem em busca de novas opções e essas novas opções que possam ser ofertadas para os clientes. Gestão estratégica dos custos. Como deixar de falar em custos? Tudo isso em prol dos custos. Se uma empresa não gestiona, não tem o domínio sobre os custos, ela dificilmente vai ser sustentável. Ela corre um sério risco. Em algum momento, ela pode sofrer a influência daquilo e ela pode deixar de existir. Então, o controle sobre os custos é fundamental em cada etapa do processo, em cada elo da cadeia. Isso tem que ser acompanhado. E um profissional logístico, um profissional que atua na gestão da cadeia de valor, tem que ter essa percepção, tem que ter essa visão.
Tem que enxergar quais são os pontos de riscos que possam surgir, que possam aparecer. Agregar valor. Lembra que eu trouxe para vocês o exemplo do aparelho celular? Agregar valor é fundamental. Faz parte do processo de sustentabilidade. Você precisa agregar valor e esse valor tem que ser percebido por cliente. Se o cliente não percebe esse valor agregado, talvez você tenha que rever. Mas agregar valor é fundamental. Aqui eu trago de novo o modelo de Porter. A gente tanto trabalhou com ela, a linha vertical, as atividades de apoio, a linha primária, as atividades... A linha vertical, as atividades de apoio, linha primária, logística de entrada, operações, logística de saída, marketing, serviço, pós-venda. Todos têm extrema importância dentro do processo, dentro da gestão da cadeia de valor. O que acontece é que elas devem interagir e devem estar atuando em todas as etapas do processo, inclusive no teu fornecedor. Criação de valor compartilhado. Conectar melhor o sucesso da empresa com o progresso da sociedade. Estratégia e sociedade, elo entre vantagem competitiva e responsabilidade social e empresarial. Uma empresa ela não está numa ilha, ela precisa se relacionar com a sociedade. Então é importante que ela se desenvolva, mas é importante que ela também traga esse desenvolvimento para a sociedade da qual ela faz parte. Então a responsabilidade social não deixa de ser um valor que ela vai poder agregar ao produto que ela fornece. Competências e habilidades de um profissional da área logística. Preocupação com o meio ambiente, uso de tecnologias, gestão dos custos, flexibilidade. Um profissional da área logística precisa ter a capacidade de trabalhar sob pressão. Praticamente todos que trabalhamos sob pressão. Mas um profissional da área logística trabalha com variáveis que muitas vezes não estão ali dispostas ao lado dele. São variáveis que estão no fornecedor, que estão no cliente, que está no trajeto do produto de sair da empresa até chegar no cliente final. Então são variáveis que eles talvez não estão ao alcance dos braços dele. Então, por conta disso, a necessidade de atenção e a pressão que é sofrida por um profissional da área logística é extremamente forte, é extremamente relevante. Totalmente possível de ser absorvida, mas é importante que se tenha essa atenção. A demanda por profissionais especializados na área logística cresce a cada dia. Como consequência, a conjunção de novas exigências aliada a um vácuo de formação gera carência de pessoal capacitado nesse segmento. Não para vocês, que vocês estão buscando. Continue buscando. É fundamental, porque o futuro da logística é incerto. Mas o que é certo é que as pessoas que vão estar atuando, gestionando, fazendo parte desse futuro, são pessoas que devem estar capacitadas. E é isso que vocês estão buscando. Meus alunos, um resumo do encontro. A tecnologia dos drones e a logística reversa, o cenário econômico, habilidades pessoais de um profissional da área logística. Meus alunos, chegamos ao final da disciplina. Bons estudos, sucesso para vocês e até uma próxima oportunidade.